12. Vamos lá. A linha 12, eu tenho aqui o código objeto, né? Do código objeto eu vou ter que converter para código intermediário, e depois de código intermediário eu vou ter que converter para código fonte. Basicamente essa é a ordem. Como era fácil fazer do intermediário para o objeto, a gente consegue, né, fazer o reverso, né, do objeto para o intermediário. E aí do intermediário a gente gera o nosso código fonte. Tá? Então a linha 12 aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho já a instrução em binário, né? Então ela é essa aqui, ó, é AF DEFFF né? Então o que se deseja aqui, né, é gerar o código intermediário, tá? Dado o código objeto. Então a gente vai ter que fazer o quê? Cada dígito hexadecimal são 4 bits, né? São 4 bits, então a gente pega e expande isso aqui em 32 bits. E depois, né, a gente observa os 6 bits mais à esquerda desse código, tá? Então, quebrando esse número em 32 bits, a gente pega os 6 bits, né, que representariam o opcode, similar ao que a gente tem aqui, ó. A gente tem 6 bits para opcode, e aqui todos os bits da SLL são zeros, né, porque o opcode é zero, então são 6 bits em zero. Então o processador faz a mesma coisa, ele olha para os 6 bits mais significativos para determinar qual é a instrução. Tá? Então, se a gente olhar os bits mais à esquerda, os 6 bits mais à esquerda, então convertendo esses dois caracteres aqui, o A e o F, 4 bits cada um, tá? A gente vai ter que, né, os 6 bits mais significativos em binário, né, a partir do AF vai ser 10101, tá? Que em hexadecimal corresponde a 20x2b, né? Se tu converter isso aqui 0x2b, tá? Ou 43 em decimal. Tá? Então tá. Então eu tenho aqui ou os 2b ou 43 em decimal, e isso me permite, né, olhar ou os slides de aula, no caso de vocês, né, porque daí vocês têm lá a possibilidade de consultar os slides de aula, ou vocês podem olhar direto no apêndice A. Né? E aí olhar e procurar qual é a instrução que tem um opcode 43 em decimal ou 0x2b em hexa. Tá? Então, entrando com um desses valores lá no apêndice A, né, eu vou ter, né, que essa instrução que tem um opcode 43 é a instrução SW. Bom, então, se a gente já descobriu qual é a instrução, a gente sabe que é SW. A SW, se a gente consultar lá no apêndice A, a gente sabe que a instrução SW ela tem o quê? Ela tem essa estrutura, ela é SW, RT, vírgula, offset, entre parênteses, RS. Vocês já usaram bastante essas instruções quando vocês resolveram exercícios, viram exemplos. Tá. Então, se a gente olhar como é que é o formato da instrução, o formato da instrução é esse aqui, ó, é 0x2b, aí na ordem, né, vem RS, RT e o offset. Tá? Acho que aqui explica o que a Natália perguntou, né? A Natália perguntou por que inverte, é que aqui é o formato da instrução quando a gente... não, aqui aqui é o formato quando a gente usa para codificação, né? E aqui é o formato da instrução como, na sequência de 32 bits, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui é como a gente usa no código-fonte, aqui é como é que ele é distribuído os 32 bits da instrução. Não necessariamente tem a mesma ordem. Tá? Ó, tá vendo que o RS aparece aqui, depois o RT e depois o offset nos 32 bits? É diferente o código-fonte que a gente usa da instrução que a gente usa no processador. Tá? Como ela é lida pelo processador, como ela é armazenada na memória. Tá? Então, ela tem essa sequência, 0x2b para dizer que é SW, RS, o registrador que fica entre parênteses aqui, quando a gente usa no código-fonte, é RT, e offset. Então, eu tenho 6 bits para opcode, que o valor é 2b, né? 5 bits para o registrador RS, 5 bits para o registrador RT, e 16 bits para o offset. Tá? Deixa eu ver aqui. Consegue explicar isso lá no apêndice? Eu olhei, mas não entendi aquela figura.
Deixa eu abrir aqui. Onde é que tá o apêndice? SW. Tá vendo aqui, ó, a instrução store word, né? Ela é 0x2b, o opcode dela, eu tenho 5, ó, é 6 bits para o opcode, 5 bits para o registrador RS, 5 bits para o registrador RT e 16 bits para o offset. Né? Essa é a nossa instrução. Então, a store o word, né, ela tem um RT, que é o registrador, o qual eu quero gravar o conteúdo na memória. E aqui o endereço, ele é formado pelo quê? Pelo conteúdo do registrador da RS mais o conteúdo do offset. É isso que quer dizer aqui. Isso aqui a gente tem até uma tabelinha numa das aulas lá, como é que é o formato, como é que é calculado, né, o endereço. O endereço é a composição da soma no conteúdo do RS com o offset. Fechou? Tá. Deixa eu ver aqui. Seria dar um Ctrl F, né? Acho que daria certo, né? Não sei se vai dar certo. Peraí. 0x2b. Na hora da prova, né? Opa, desculpa aí. 0x2b. Daria certo, ó. Era só dar um Ctrl F por 0x2b, né? E aí tu ia achar a instrução com opcode 0x2b. Tá. Estamos aqui, né? Tá. Então, esse é o formato. 6 bits para opcode, 5 bits para RS, 5 bits para RT e 16 bits para offset. Então, os 5 bits que correspondem ao RS são tirados em parte, né, de 0xFD, né, porque, como a gente sabe, né, eu tenho de 4 em 4, né, os meus dígitos hexadecimais, então eu consigo tirar qual é o registrador RS a partir, né, desta parte aqui do meu código objeto, né? Então eu tenho 1, né? 0. Esse são 5 bits e ele representa o registrador RS. Ou em decimal, o registrador 30. Né? Se a gente olhar na tabela de registradores, a gente vai saber que o registrador 30 ele é o $FP. Tá? Bom, os 5 bits seguintes correspondem a um outro registrador, é o RT, né? Vem os próximos 5 bits, é o registrador RT. E eles são, né? Os 5 próximos bits são 1, né? 0, ou seja, né? Outra referência ao mesmo registrador $FP. Então, o $FP aparece 2 vezes na instrução. Tá? E, por fim, né, os 16 bits que né, faltaram, né, que correspondem ao offset, tá? Eles estão em hexa, eles são essa partezinha aqui, ó, esse 1, 2, 3, 4, né, são 16, né, 16 bits, né, cada dígito hexadecimal são 4, então são 16 bits, e esse é o número, né, é 1, e aí termina com 1, 0, 0. Né. Isso aqui, né, então são os nossos 16 bits que correspondem ao offset. Né. Tá. Isso então corresponde a um número negativo em complemento de 2, né? Porque ele começa com 1 aqui, né? A gente sabe que o 1 se estendeu. Então, como a gente trabalha com complemento de 2, a gente sabe que ele é um número negativo. Se a gente inverter e somar 1, a gente vai saber que é o 2. Né? Não, desculpe. Se a gente inverter e somar 1, né, a gente vai saber que é o 4 positivo, ou seja, é o menos 4. É o número menos 4 negativo. Então a gente tem que inverter todos os bits, somar 1, e aí a gente vai descobrir qual é o correspondente positivo, e aí fica fácil de saber qual é o correspondente, que número negativo é, né? Então ele se a gente inverter e somar 1, vai ser o mais 4, então o offset é menos 4. Então temos,
então, todos os ingredientes para gerar a instrução, né? Então, qual é a instrução intermediária? Bom, a instrução intermediária ela não trabalha com abstração em decimal e nem registradores. Então, ela é simplesmente especificar as informações cruas, né? Então, é SW, $30,0x FFFC, entre parênteses, $30. E o código-fonte é SW, $FP, -4, né? Que é esse número aqui em decimal é -4, entre parênteses, $FP, porque se repetiu o registrador. Tá? Dúvidas da linha 22, alguém tem? Não? Tá, então agora a próxima linha, né? A próxima linha é a linha 22. Linha 22 está aqui, ó. Essa linha aqui, né? E qual é o código objeto? Bom, então basta olhar para o nosso código intermediário e converter ele para código objeto. Que instrução é essa? Jump register, né? Então, ela é um salto, né, para um endereço que está armazenado dentro do registrador 31. Então, o que tem que fazer, né? E se a gente olhar no apêndice A, né, a partir do código intermediário, a gente consegue gerar o código objeto, né? Basta que a gente consulte qual é o formato da instrução. Bom, a gente sabe que a instrução JR, ela tem esse formato, ela é a JRRS, né? E qual é o valor que ela tem, né, nos seus campos associados? Bom, o opcode é 0x0, tem um RS, depois um valor 0 e depois o valor 8, tá? Fixo, né? Então eu tenho 0x0, dólar, né, e o valor 8, fixo, em hexa, né? Então, o número de bits, eu tenho 6 bits para opcode, 5 bits para o registrador RS, 15 bits para esse campo aqui que está em 0 e 6 bits para esse campo que está em 8. Tá? Então, é muito simples gerar o código objeto, tá? Pois tudo aqui é constante, né? Eu tenho essa parte aqui é constante, essa parte aqui é constante, que é 0, né? Esses 15 bits são 0, esses 6 bits é o número 8, e os primeiros 6 bits é 0, né? Então só varia os 5 bits, tá? Então basta descobrir qual é o registrador. Bom, o registrador 31 em 5 bits é esse aqui, é 1, em binário. Então, montando a instrução, a gente vai ter, né, os 6 bits do opcode, seguidos por 1 e depois 15 zeros, seguidos do número 8 representado em 6 bits. Tá? E se a gente converter isso aqui para hexa, pegar em grupos de 4 em 4 bits, né, e converter para dígitos hexadecimal, a gente vai ter 0x, 03 e 0008. Tá? Então a resposta final vai ser o quê? O código binário, convertendo esse código intermediário para código binário, a gente vai obter este código binário aqui. Tá? Dúvidas, pessoal, aqui nessa instrução? Essa instrução ela é bem mais simples, né? Ela é uma instrução que está fixo o opcode, está fixo esses 15 bits que eu tenho aqui, está fixo os 6 bits que eu tenho aqui. Sempre 0, sempre 8 hexa, né? Sempre 0, e aqui só varia o registrador RS, tá? Então, esse é o objetivo da nossa questão. Então, a questão 1 ela tem essa característica, tá? Acho que a instrução mais difícil que a gente tem para se lembrar é o BEQ. O BEQ é uma instrução chata, porque tu tem que considerar, né, se tu quer descobrir, tu tem que descobrir qual é o rótulo, né? Se tu quiser converter uma instrução intermediária para um código-fonte, para descobrir o rótulo, tu tem que contar, né, o offset a partir depois da próxima instrução que segue o BEQ, né? O número de linhas que seguem o BEQ. Bom, vai ser EAD, Vinícius. A prova vai ser EAD, não vai ser presencial. Tá. Questão 2. Nada? O programa em linguagem de montagem do MIPS abaixo faz um certo processamento bem específico. Descreva em uma frase o que esse trecho de código faz. Comente o programa semanticamente, né?
Existem algumas subrrotinas que esse programa chama, daí tem que responder essas perguntas, tá? Então tem que dizer numa frase que código faz, tá? O meu código eleva um número ao quadrado, meu código multiplica 2 números. Ou existem 3 subrrotinas no meu código, tá? Esse tipo de coisa. Se existir uma subrrotina, identifique quais as linhas que se encontra a subrrotina. Tá? Separando este código do código do programa principal, né, pela situação de intervalos em que eu tenho, né, as linhas da subrrotina. Então aqui, se a gente olhar esse código ele tem as linhas, né, para identificar cada uma das instruções. Né? Eu tenho uma seção .data, né, e aqui eu tenho uma string. Aqui eu tenho ASCII-Z, como a gente já discutiu em aulas anteriores, né, o ASCII-Z ele tem um /0 no final aqui, que a gente não enxerga, mas ele tem para determinar o fim de uma string. Né? Eu tenho um programa principal, né? Eu tenho um rótulo para um loop, né? E se vocês verificarem, eu tenho aqui o meu loop, né? Meu loop está aqui. Ele tá, eu tenho uma instrução de branch aqui que está referenciando esse label. Eu tenho aqui duas subrrotinas. Como é que eu sei que tenho duas subrrotinas? Eu tenho aqui essas subrrotinas posicionadas depois de uma syscall, que eu tenho aqui antes um load immediate de 10 para dentro do V0, então eu tenho o fim do programa aqui, né? Caracterizando o fim do meu programa principal main. E eu sei que é uma subrrotina também porque eu tenho aqui, né, um JRRA, né, para retornar da subrrotina para quem chama a subrrotina. E o mesmo acontece aqui para este outro elemento, né. Aqui estão os tipos de subsistema de impressão que eu estou utilizando para imprimir números inteiros, para imprimir strings, né, esse tipo de coisa, né, que a gente já viu em aula anterior, né, e essas informações também estão no apêndice A, tá? Tá? Então é como utilizar as syscalls, basta que tu passe um parâmetro apropriado para dentro do V0. Né? Aqui é para indicar fim de programa e assim por diante. Tá? Então se solicitava, né, que dissesse o que o programa fazia, se comentasse linha por linha, né, o que é a semântica de cada linha, e identificasse as subrrotinas, se tivesse alguma subrrotina. Tá? Bom, então aqui tem um exemplo de solução. Tá? Então aqui foi comentado o código linha a linha. Tá? Então eu tenho aqui, ó, T0, né? Se vocês consultarem o apêndice A, vocês vão ver o que o move faz, né? Mover. T0 receberá números, tá? De 0 a 100, né? E inicia com 0. Tá? Então, se a gente sabe que a gente vê aqui que o T0 ele recebe 0, é movido o conteúdo do registrador 0, que é sempre 0 para dentro de T0, depois é movido o conteúdo do registrador 0 para dentro de T1. Eu estou inicializando os registradores T0 e T1. Aqui só está dizendo que o T0 e T1 para que eles vão ser utilizados no meu programa. Depois, T1 guardará a soma dos quadrados, inicia com, né, com 0. Tá? Bom, depois o que vai acontecer aqui? Ó? Loop, né, eu entro num label aqui e eu tenho mul, né, de multiplicação, em que eu tenho T0 vezes T0 guardando dentro do T2, gera o próximo quadrado em T2. Então eu multipliquei T0 por T0, que eu estou elevando o número ao quadrado, né, ele multiplicado por ele mesmo, estou guardando dentro do T2. Acumulo o quadrado da soma atual dos quadrados, né, então estou acumulando dentro do T1, né, T1 recebe T1 mais T2, e gera em T0 novo número, tá? Então foi gerado um novo número, adiciono um 1, estou incrementando o T0 em uma unidade, enquanto não passou de 100, então ele tem eu tenho aqui um BLE, que ele serve para determinar se não passou de 100, ele vai de novo lá, ele solta para o rótulo lá de cima. Então tá comparando com um número, tá? Se for menor do que 100, aí ele vai lá para o loop, salta para o loop. LA, aqui o processamento acabou e prepara para a saída, né? Então ele carrega uma string para dentro do A0, que é um parâmetro que a gente passa, né, para um syscall.
o dólar, o A0, ele chama, né, uma subrotina que é chamada de PS, né, e eu tenho o JAL para desviar para a subrotina. Depois volta, né, né, dessa subrotina aqui, e continua o processamento, né, termina chama mais uma subrotina pi, e volta, né, novamente da subrotina e finaliza o programa. E aqui, né, eu tenho impressão de cadeia de caracteres com o valor 4 passando como parâmetro e escolhe chamada 1 impressão de inteiro, né, para imprimir um número inteiro na tela, tá? Então, este programa, basicamente, ele soma o quadrado de todos os números naturais entre 0 e 100, e eles têm duas subrrotinas que são do tipo folha, ou seja, as subrrotinas elas não chamam outras subrrotinas, elas finalizam nela mesma e volta. Cada uma chama apenas uma vez, é chamada apenas uma vez pelo programa principal, e elas são a PS, que ocupa as linhas 15 e 17, e PI, que ocupa as linhas 18 a 20. Tá? Bom, questão, alguma dúvida na questão 2 aqui? Não? Tá, questão 3. Questão 3, então, eu tenho aqui, ó. No programa da questão 2, né, existem diversas linhas que contêm pseudo-instruções. Algumas delas são bem conhecidas e bastante usadas, tá? Mas existe exatamente, né, uma que não foi discutida, né? A gente viu algumas instruções como a load address, né? Load address é uma instrução que a gente sabe que não é uma instrução real, é uma pseudo-instrução, e ela é quebrada em duas instruções pelo processador, tá? Pelo montador, né? Pelo montador. Então aqui load address é um desses tipos de instruções. Então contém pseudo-instruções. Algumas dessas são bem conhecidas e bastante utilizadas em aula, mas existe também uma que não foi discutida em relação a esta nova pseudo-instrução, pede que identifique a linha que contém essa nova pseudo-instrução, justificando por que se trata de uma pseudo-instrução e não de uma instrução, e traduza esta pseudo-instrução para uma ou mais, para uma sequência de instruções do MIPS que são equivalentes a ela. Tá? Então aqui, eu tenho aqui na linha 8, tá? Uma nova pseudo-instrução que está na linha 8, que é essa BLE. Né? BLE, ela é uma instrução, né, pseudo-instrução, essa pseudo-instrução compara o valor de um dado imediato, neste caso 100, tá? Ao conteúdo de um registrador do MIPS, e caso o dado seja menor ou igual ao conteúdo do registrador, salta-se para o rótulo contido na pseudo-instrução, né, que seria o loop. Tá? Então, nesse caso, né, aqui, né, a justificativa para essa ser uma pseudo-instrução é o quê? São 3 operandos, sendo que um é um registrador, um é um dado imediato e um é um rótulo a partir do qual, né, se pode calcular o endereço de salto para a linha deste rótulo. Né? Como nenhum dos formatos da instrução R, I ou J possui uma estrutura de campos capaz de comportar essas 3 informações, esta só pode ser uma pseudo-instrução, então se baseia nessa informação. Tá? Então, possui uma estrutura de campos capaz de comportar 3 informações, tá? E aqui, né, existem várias formas de traduzir essa pseudo-instrução, né, para um conjunto de instruções. Tá? Então, primeiro é possível comparar um registrador com uma constante usando a instrução SLTI, que é uma instrução disponível no MIPS, e deve ser lembrado que a pseudo-instrução, pseudo, né, é um salto com base em uma comparação de magnitude menor ou igual, ao passo que SLTI identifica o resultado de um teste menor que. Tá? Então, logo, alguma manipulação dos valores a gente vai ter que fazer, né, para fazer um teste se é menor ou igual. Né? Uma forma que funcionaria seria transformar essa linha, né, nessa sequência aqui. Tá? Então, o que se fez aqui? Eu tenho aqui o dólar AT, eu estou adicionando o T0 com menos 1, tá? Ou seja, eu estou subtraindo de uma unidade, tá? o meu 100, então vai ficar 99, tá?
E aqui eu tenho uma SLTI de AT, AT100. Tá? Então escreve 1, vai ser escrito, né, essa instrução, o que ela faz? Ela escreve 1 em AT, se, né, o T0 menos 1, que é o valor que eu tenho dentro do meu T0, né, ele, né, for menor do que 100, ou seja, né, se T0 é menor ou igual a 100. Tá? Então, e aqui eu faço um BNE, né, Branch Not Equal, e aí eu comparo, né, se o valor que tiver, né, dentro do AT ele for 0, eu pulo para o loop, senão não pulo. Tá? Então, nesse caso, né, só vai ser setado para 1, escreve 1, né, se eu tiver, né, essa situação aqui, se for verdade, né, essa comparação. Tá? Então, daí eu posso comparar, né, se for 0, se não for igual, né, se for 1 aqui, estou comparando com 0, vai dar verdadeiro, né, e aí eu vou saltar de novo para aquela linha do loop novamente. Então, substituindo, né, pode se quebrar em duas instruções da BLE, né, essa pseudo-instrução BLE em duas instruções verdadeiras do MIPS. Que seriam a SLTI e a BNE, né, que é uma instrução que existe. Tá? Então, as instruções de branch que existem no processador, como BNE ou BEQ, elas são instruções que relacionam dois registradores em um offset. Não existe, né, instrução, né, novamente, não existe instrução no MIPS que tenha relação de um registrador com valor imediato e um offset, que simbolizaria aqui o nosso rótulo. Né? Dúvidas para a questão 3? Então, ela seria um pouco mais trabalhosa, né? Mas a ideia, né, é o que? É tentar interpretar o que ela faz, né, como era o caso da load address, né, e fazer essa associação aqui para tentar, né, fazer a mesma coisa que essa instrução faz de uma forma diferente. Tá? Então a prova ela vai ter essa característica, tá? Então provavelmente, né, vocês vão ter sim, ele vai ser disponibilizado lá no Classroom. Vai ter um modelo de questão igual ao da questão 1, vai ter uma questão de análise de um código pronto, tá? E algumas características, e uma questão 3, né, sobre alguma peculiaridade do próprio conjunto de instruções do MIPS. Tá? Então eu vou disponibilizar esse código aqui, vocês podem estudar, né, até o dia da prova. Eu vou informar o dia certinho, né, como é que vão ser as instruções, o horário que a prova deve ser realizada, né, e qual é o período de entrega. Fechou? Então tá, pessoal. Qualquer dúvida, né, entre em contato, pode entrar em contato no próprio Classroom, botar algum questionamento lá. Eu vou liberar algumas respostas dos trabalhos, tá, para vocês irem conferindo. E a minha recomendação é que vocês revisem o conteúdo novamente para não ser pego de surpresa, né? Revisem essa revisão novamente, né? Como ela foi feita, tentem fazer manualmente, né? De novo, para estar bem preparado. Fechou? Perfeito, senhor. Valeu. Então tá.